Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra e a série O Apocalipse. E hoje nós estamos iniciando a nossa terceira série, a nossa terceira aula. E eu estou muito feliz, muito grato a Deus pelo privilégio de poder contribuir com a vida de todos vocês. É muito gratificante. E também eu quero expressar meu sentimento de gratidão pelo fato de você estar compartilhando, nos ajudando nesse trabalho da divulgação da palavra de Deus. Mas, gente, antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero fazer duas observações importantes. A primeira observação que eu quero fazer é que qualquer pessoa que mantém o contato com as Escrituras, com a palavra de Deus, sabe de sã consciência que nós estamos vivendo o tempo do fim. Há tantos acontecimentos no cenário mundial, no cenário político, no cenário social, que seria impossível negar a realidade do fim, a realidade da iminente volta do Senhor Jesus Cristo. É por conta dessa realidade que nós estamos estudando o livro de Apocalipse. A segunda observação que eu quero fazer para você é que quando você for estudar o livro de Apocalipse, é importante que você tenha um caderno, um rascunho, uma caneta, um lápis, para que você possa anotar, fazer as anotações, para que no final desse estudo você tenha uma visão mais apurada do livro de Apocalipse. E você também vai perceber uma coisa, isso vai derrubar aquela sombra de que o livro de Apocalipse é um livro de difícil interpretação, que é impossível entender o livro de Apocalipse, e alguns até olham o livro de Apocalipse de forma amedrontada. Não. Você vai entender que o livro de Apocalipse, ele é um livro profético, sim, mas cronológico. Os acontecimentos não estão catalogados no livro de Apocalipse de forma aleatória, solta, não. Mas existe uma ordem cronológica. Tanto é que quando Jesus dá essa visão, essa revelação do fim dos tempos para João, no verso 19 do capítulo 1 de Apocalipse, olha só, eu já falei um pouco, mas eu vou tornar a falar isso novamente. Ele estabelece um critério muito fácil de você estudar o livro. Ele diz, olha, o livro precisa ser estudado, precisa ser analisado, precisa ser lido, levando em consideração o que está no verso 19 do capítulo 1. Diz, as coisas que tem visto. 1. 2. As coisas que são. 3. As coisas que depois destas hão de acontecer. Então Jesus está dizendo para João, olha, o livro de Apocalipse, essas revelações, esses acontecimentos precisam ser estudados obedecendo estes princípios. Separar as coisas que você viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Se nós seguirmos esta orientação de Jesus, então nós vamos ter uma visão muito mais apurada e a visão será muito mais clara, o nosso entendimento será mais claro em relação aos acontecimentos do livro de Apocalipse. Então é muito importante que você entenda isso. No capítulo 1, nós fizemos uma divisão panorâmica do livro de Apocalipse. Nós trabalhamos o esboço dos 22 capítulos. Então hoje eu quero que você pense comigo o seguinte. No capítulo 1, o que fala o capítulo 1? É claro que nós vamos posteriormente trabalhar esses assuntos de forma mais apurada.
Capítulo 1 fala de Cristo glorificado. Essa é a visão que João tem. Ele tem a visão do Cristo, o vencedor, do Cristo que foi glorificado, o Cristo que está reinando, o Cristo que mantém todas as coisas sob o controle. Esse é o capítulo 1. O capítulo 1 diz respeito às coisas que João viu. No capítulo 2 e o capítulo 3, então, começam a segunda parte, as coisas que são. As coisas que são está se referindo à igreja do passado e à igreja no presente. Está se referindo às 7 cartas que foram escritas às igrejas da província romana na Ásia. Essas cartas, elas têm um contexto histórico e profético. Essas cartas, elas anunciam as coisas que aconteceram e também têm um sentido profético em relação ao futuro. Então você vai estudar o capítulo 2 e o capítulo 3, entendendo que o que está registrado no capítulo 2 e o que está registrado no capítulo 3 diz respeito às coisas que são. As coisas que hão de acontecer depois destas começa no capítulo 4, quando a igreja ela é arrebatada, assunto que nós vamos falar depois. Então, capítulo 5, a igreja entrando no céu, e capítulo 6, início da grande tribulação. Mas eu quero que você pare para estudar comigo o capítulo 2 e o capítulo 3. Como eu disse, essas cartas elas foram escritas para as 7 igrejas. João tinha o compromisso de enviar essas cartas às igrejas escolhidas na província romana. Não que havia somente 7, mas foram 7 igrejas principais. E como eu disse, essas cartas elas tinham um contexto histórico e profético, lançando visão para o futuro. É o que a gente chama de a igreja do passado e a igreja do futuro, né? Então você vai perceber a carta que foi escrita à igreja de Éfeso, que foi conhecida como a igreja apostólica, a primeira igreja, depois a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardo, a igreja de Filadélfia e Laodiceia. Eu quero falar com você hoje sobre as 2 últimas igrejas, que é o que diz respeito ao nosso tempo. A igreja de Filadélfia, por exemplo, que se refere à igreja verdadeira, que é chamada da igreja fiel, inclusive o seu nome significa amor fraternal. Se você estudar esta carta, você vai perceber, essa inclusive era a 6ª igreja, né? Então, a igreja de Filadélfia, que você vai encontrar lá no capítulo 2, do verso 7 e ao verso 13. Eu fiz aqui uma série de anotações. Então, por exemplo, a igreja de Filadélfia, ela é conhecida como amor fraternal, né? Era a chamada igreja missionária, a igreja avivada, e ela traz uma representação muito grande para o período do século XVIII, século XIX, o início do século XX, na época dos reformadores, dos grandes avivalistas, tá? Então a igreja de Filadélfia tem essa característica, uma igreja fiel, uma igreja avivada, uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Nesse período de 1800, mais ou menos, que começaram a surgir os grandes avivalistas. É nesse período que se fala de John Wesley. Então a igreja de Filadélfia, ela representa a igreja fiel. Ela representa aquela igreja comprometida com a palavra. É muito importante que você saiba disso. Eu não vou falar sobre as 7 igrejas,
Num estudo posterior nós estaremos falando sobre as 7 cartas, mas eu quero que você saiba que nestas 7 cartas, profeticamente, Deus está falando sobre a igreja verdadeira, que está lá no capítulo 2, do verso 7 até o verso 13, a igreja de Filadélfia. Não há nenhuma repreensão de Cristo, só elogios por conta da sua fidelidade. Se você ler, até eu faço um pedido que você leia o capítulo 2, do verso 7 ao verso 13, para você perceber o que Jesus fala a respeito da igreja de Filadélfia. Então, como eu disse, é uma igreja avivada, é uma igreja comprometida, é uma igreja séria, uma igreja missionária, uma igreja que tem uma visão cristocêntrica, uma igreja que não compromete o seu caráter. Diferente da próxima carta, que se refere à igreja de Laodiceia, que a palavra Laodiceia quer dizer direito do povo, a igreja morna. E este é o período que nós estamos vivendo. Nós estamos caminhando a igreja de Laodiceia com os remanescentes de Filadélfia. E aqui está o grande problema. Nós estamos vivendo esse tempo que eu chamo de tempo da indiferença. O tempo da indiferença, o tempo de Laodiceia. Profeticamente, nós estamos vivendo este período, o tempo da última igreja, a igreja de Laodiceia. Uma igreja morna, uma igreja egocêntrica, uma igreja que pensa em si mesmo, uma igreja onde a opinião do povo substitui a palavra de Deus, uma igreja onde há mais vitrine do que estoque, uma igreja que muito se faz, mas pouco representa, muita falácia, muito sermão que agrada aos ouvidos, mas pouca demonstração aos olhos. Esta é a igreja de Laodiceia. Esta é a igreja que nós estamos vivendo. Uma igreja de muita vitrine, mas pouco estoque. Uma igreja essencialmente indiferente. Uma igreja que facilmente se vende. Uma igreja que anda de mãos dadas com aquilo que lhe é conveniente. Essa é a igreja de Laodiceia. E a história diz que Laodiceia era uma cidade rica, próspera. Primeiro porque ela vendia lãs belíssimas, né? Tinha uma escola de medicina, era famosa por conta dos ungüentos famosos que os médicos usavam. Então ela se vangloriava da sua riqueza, ela se vangloriava da sua prosperidade, eles se achavam os tais. Segundo a Bíblia, esse é o período que nós estamos vivendo. Esse é o tempo que profeticamente estamos vivendo. O tempo de Laodiceia. Mas é claro que dentro desse contexto nós vamos encontrar o perfil da igreja de Filadélfia. Existem cristãos fiéis. Existem os remanescentes que não trocam a palavra de Deus por nada, não se associam com o mundo, não vendem o seu caráter, não comprometem o seu caráter cristão por conta de dinheiro. A igreja de Filadélfia é uma igreja que prioriza as coisas de Deus. A igreja de Filadélfia é uma igreja que está dentro do que Paulo fala, que busca as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Na próxima aula nós estaremos falando um pouco sobre a volta de Jesus Cristo, porque nós estamos na iminência disso acontecer. O capítulo 2 e o capítulo 3 fala das coisas que são. Do capítulo 4 em diante será a volta de Jesus. Então nós estamos às portas. E a grande tribulação começará depois disso. É importante para você
ouvir o que eu estou dizendo hoje, para que você se situe e faça a seguinte pergunta. Afinal de contas, você é membro da igreja de Filadélfia ou você é membro da igreja de Laodiceia? Você faz parte da igreja que se comprometeu com a palavra de Deus ou você faz parte dessa igreja morna, indiferente, egocêntrica? Afinal de contas, quem somos nós? E onde nós estamos? Em que tempo nós estamos? Sabemos que a volta do Senhor Jesus Cristo está às portas. Logo, nós precisamos ter o entendimento, precisamos ter essa consciência e saber onde estamos. Afinal de contas, qual igreja nós pertencemos? A igreja de Filadélfia, a verdadeira? Ou nós somos membros da igreja de Laodiceia, que vive de aparência, que tem muita vitrine e pouco estoque? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até a nossa quarta aula, a série O Apocalipse. Que Deus te abençoe e até mais.